No capítulo 16 de Marcos, a igreja separou hoje do versículo 15 a 18. Que Jesus fala assim: quem crer será. É muito importante crer, não é? Mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Para a gente entender o que Jesus está querendo falar, nós temos que voltar um pouquinho antes. Nós temos que pegar o capítulo 16 e dar uma pequena checada nele, né? Primeiro, para Jesus chegar naquele ponto, primeiro ele apareceu para duas pessoas. Jesus tinha morrido e ressuscitado. Então ele apareceu para duas pessoas. Todo mundo conhece aquela parte que Jesus aparece para aquelas duas pessoas no caminho de Emaús. Então, aquelas duas pessoas foram falar com os 11 apóstolos, porque um tinha morrido enforcado. Foi falar com ele, eles não acreditaram nele. Não acreditaram. Os 11 apóstolos não acreditaram, pelo menos é o que está escrito lá. Jesus já tinha aparecido para Madalena. Madalena foi falar com os 11 apóstolos, eles não acreditaram. Então, depois desse discurso de Jesus, ele sobe aos céus diante dos apóstolos. Vamos entender isso aqui. Quando a gente tem uma verdade, quando a gente tem algo que a gente tem certeza daquela verdade, daquela incidência, daquele amor de Deus no meio daquela coisa ali, a primeira coisa que a gente procura é um apoio de alguém. Nós, como católicos, nós procuramos o apoio da igreja. Qual que é a primeira a duvidar? É a própria igreja. Ela começa a duvidar. Não, isso aí é bobagem sua, isso aí é besteira, isso aí é coisa da sua cabeça. Nunca que tenta entender o que realmente está acontecendo com aquela pessoa. Então, naquele momento que Jesus apareceu para aqueles dois, aquilo ali, na verdade, simboliza a fé e a razão. Quando a fé e a razão caminham juntas, e que tem alguma interferência do divino em cima, a tendência dos próprios irmãos de crença é não acreditar naquilo ali. Porque, como dizia João Paulo, né, a fé e a razão, elas caminham juntas. Mas na hora que entra a interferência da mística, na hora que tem aquela interferência de Deus no meio, aquilo ali leva susto. Não, isso não é verdade. Porque aqueles 11 é representado pela igreja. É aquele nosso apoio. Depois Jesus então apareceu para uma mulher que não era acreditada em nada. Madalena não era acreditada em nada. Jesus suscita naquela mulher aquela verdade da fé. Jesus suscita naquela pecadora a verdade da fé. E ela vai conversar com os 11, que é a igreja. Não, isso é coisa da sua cabeça. E Jesus já tinha falado antes que ele iria ressuscitar. Então, mas o que aconteceu? Eles achavam que a primeira coisa que Jesus tinha que fazer é aparecer para eles. Esse evangelho de hoje, eles nos mostra isso, essa consequência dessa falta de fé. O que aquela pessoa que se acha que vai te dar apoio, ela vai falar assim, não, por que não aparece para mim e está aparecendo para você? Por que Jesus foi aparecer para dois estranhos no caminho de Emaús e não apareceu para nós? Por que Jesus apareceu para uma prostituta e não apareceu para nós? Então existe sempre aquela luta entre fé e razão. Existe sempre aquela consequência disso. Aí, o que Jesus fez? Jesus então apareceu para os 11
Jesus apareceu para os 11 lá e falou com eles: vocês não têm fé. Todo aquele que for batizado e tiver fé, vai ser salvo. Quer dizer, nós só seremos candidatos ao reino de Deus se nós estivermos no caminho da fé. Se nós estivermos naquele caminho de acreditar em alguma coisa. Porque Deus se revela através da nossa disponibilidade em crer. Então foi por isso que Jesus falou assim: aquele que for batizado e tiver fé, quer dizer, aquele que pertencer a uma igreja, aquele que pertencer a alguma coisa, e tiver fé naquilo que ele está fazendo, ele vai ser salvo. Vai ser salvo como? Ele vai me conhecer, ele vai saber que eu estou presente em todos os momentos da vida dele. Aquele que não tiver fé, vai ser condenado. E ele deu um sinal para aqueles 11, ele deu, antes de Jesus subir aos céus, ele deu um sinal: vocês vão andar para tudo quanto é lugar, vocês vão ser picados por serpentes, vocês vão ser queimados, vocês vão ser... Muita coisa pode acontecer, mas nada vai acontecer de mal para vocês. É claro que acontece. Se eu for picado por uma cobra venenosa, eu vou morrer do veneno dela. Se eu for jogado numa fogueira, eu vou morrer queimado. Mas o nosso espírito não acontece nada. O que Jesus quis dizer foi isso: vocês estarão com os espíritos salvos. Porque o que interessa é o espírito. O nosso corpo é passageiro, as coisas passam por aqui, a gente não sabe o que vai acontecer depois. Mas o nosso corpo é passageiro. Jesus está preocupado com o espírito da pessoa. Porque ele é o dom da vida. E a vida não termina com a morte, é o contrário. A vida que Jesus está falando, essa não ser inumes a qualquer veneno, a qualquer desavença da matéria, é aquela que vem do Espírito. Aquele que for batizado, quer dizer, aquele que pertencer a uma crença e tiver fé, vai ser salvo. Então a fé muitas vezes nos ajuda. Ah, mas eu não posso acreditar em tudo. Você pode acreditar em tudo, mas Deus vai peneirar a tua fé. Ele sabe o que está fazendo com você, porque a verdade pertence a Ele, não pertence a padre, não pertence a bispo, não pertence a pastor, não pertence a ninguém. A verdade pertence a Deus, porque Ele falou: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ele é muito simples naquele modo de falar. Então esse evangelho de hoje, se vocês não retroagirem no capítulo 16, vocês não vão entender o que Jesus está falando. O que ele está falando é isso. Porque muitas vezes corta e perde toda aquela essência. O que Jesus está falando reporta ele ter aparecido para aquelas pessoas em Emaús, não acreditaram em nada. Apareceu para aquela prostituta, não acreditar em nada. É o que acontece entre a fé e a razão. Elas caminham, seja você católico, protestante, adventista, Edir Macedo, qualquer coisa, a fé está inerente a qualquer coisa da nossa vida. Nós temos que ter fé. Se nós temos fé e pertencemos a alguma coisa de Deus, nós vamos ser salvos. Caso contrário, nós vamos dar com a cara no muro e não vai encontrar nada, tá bom? Então fica o recadinho de hoje. Tenham fé, mesmo que às vezes essa fé depois mais tarde vai te mostrar errada, mas você teve fé. É muito importante, você vai ser salvo por causa disso.